Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método. Ai, pega essa ceia. Do que adianta pedir casa pro Senhor se quando tu sai da tua nem o quarto arrumou? Pega essa chave, esse mistério liberado. Deus não dá nada perfeito para alguém quebrado. Ai, me segura porque eu vou falar. Essa aqui é muito forte. Ela vive orando e jejuando pra casar, perguntando pro Senhor quando a tua hora vai chegar. Se liga agora porque eu vou liberar. Quer casar, mas dentro de casa os pais não querem honrar. Essa é a minha cara quando vocês comentam essas coisas nos meus vídeos. Todos vocês que falam, eu era criança, sou adulto e Jesus nunca voltou. Já faz 2021 anos que ele falou que ia voltar e não voltou. Ele deve estar vindo em cima de uma tartaruga. Vocês também estão ajudando uma profecia a se cumprir. Ou seja, até isso tem necessidade no reino de Deus. Em 2 Pedro 3 está escrito: saibam que nos últimos dias virão zombadores andando segundo suas próprias filosofias. E eles vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então sim, você está ajudando também a cumprir uma profecia, porque a Bíblia diz que nos últimos dias pessoas iriam dizer exatamente isso, que Jesus não vai voltar porque está demorando demais. Mas eu te convido a crer na promessa da sua vinda. É lindo e ele te ama muito. João Batista perdeu sua cabeça quando defendeu o que era moralmente correto. José foi para a prisão quando recusou ceder à tentação. Então espere sim ter algumas dificuldades, pois faz parte do nosso chamado, que é carregarmos a nossa própria cruz. Ao menos que você esteja disposto a negar a si mesmo e aos seus próprios desejos que são errados, e esteja disposto a carregar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu seguidor. Foi o que Jesus disse. Se você se posicionar por Jesus Cristo e segui-lo, isso vai te custar. E eu não estou pedindo para você seguir porque é fácil. Eu te digo, não é fácil ser um cristão. Mas se Jesus pede para que eu negue a mim mesmo e carregue a minha própria cruz, assim eu o farei. Você sabia que existe um pecado específico que prejudica o corpo? E isso está em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Deus criou o sexo, mas ele criou de uma maneira correta, que seria depois do casamento. Quando uma pessoa tem relações sexuais fora do casamento, o que ela fez é fornicação. E a fornicação é pecado. E é por isso que a palavra de Deus diz que você não é dono do seu corpo. Jesus pagou por tudo isso com preço de sangue na cruz. E se você já cometeu esse pecado, vá para a presença de Deus e se arrependa. Porque ele pega o microfone e fala, eu vou mostrar quem é quem aqui, eu vou arrebentar. Um dia eu fui numa igreja, irmão. Um colega falou assim, vou dar para um pregador uma saudação. Eu falei, pode dar, irmão, à vontade. O cara pegou o microfone, pastor, mas virou tudo. Mas explodiu. Mas arrebentou. Mas eu falei, desgramado. É saudação, irmão. Eu aprendi lá com o papai que saudação é 3 minutinhos. Mas outra coisa, saudação não. A verdadeira saudação nem Bíblia abre. O que é saudação? É isso aqui, ó, quer ver? Pastor Mateus, me chama aqui para dar uma saudação. Vamos ouvir o pastor Maurinho dar uma saudação. Chama aí. Queridos, vamos ouvir o pastor Maurinho aqui com a saudação agora. Olha o que é saudação, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Obrigado, pastor. Amém, queridos. Isso é que é saudação, irmão. Não é abra a Bíblia comigo. Não é isso não, irmão. Quando você não for o pregador e o pastor te der uma saudação, não mande ninguém abrir a Bíblia, irmão. Leia o texto. Fale 3 minutinhos e senta. Porque quem tem que mandar abrir a Bíblia ou é o pastor da igreja, ou é o dirigente do culto, ou é o pregador, irmão. Mas o fariseu não, ele tem que arrebentar. Ele tem que sacudir tudo.
Ele tem que falar assim, se eu tivesse aqui, tava pegando fogo no teto. Quando esse irmão sentou, ele bateu na minha perna e falou, te vira. Segura o lacre gospel, segura o lacre gospel. Diz que o crente tem que ser que nem esse pastel aqui. Muito óleo e boca cara. Se liga, hein? Perguntas e respostas do crente, parte 2, com o Nick Moretti. Tá empolgado, Nick? Uau! Nick, você faz devocional de manhã ou à tarde? De manhã, amado Jesus quando acorda, porque à tarde eu não vou lembrar. Não lembra, não? Pregação, expositiva ou temática? Eu não prego nenhuma das duas, eu prego que o Espírito Santo fala. Ei! Rabachateri. Terra. Pós-culto, no Mac ou no Outback? Ah, pelo amor de Deus, né? No McDonald's, Outback, eu tenho que ter dinheiro. Isso eu não tenho. Não tem. Não tem. O jovem cristão, ele, por definição, gasta o dinheiro dele com a camiseta do Jesus Freak, com o leão colorido. Então não tem Ou a camiseta do Dunamis. Compre da gente. Dunamis Store. Vamos lá, em relação à música, você prefere worship ou corinho pentecostal? Eu sou do Kirk Franklin, corinho black. Canta uma então. Música de igreja. Ah, não sei. E esse daqui é legal pra terminar bem. Calvino ou Lutero? Calvino ou Lutero? John Wesley. Irmãos, se o microfone para, a igreja toda olha pra mim. Se o playback para, a igreja toda olha pra mim. Eu não sou obrigada a passar por isso não, irmão. Ajuda o teu servo aí, pai. A igreja todinha, velho, fica olhando pra mim. Eu não tenho culpa se o seu celular é podre não, irmão. Por isso que o playback para. Sabe o que dá vontade de fazer, pastor? Dá vontade de desligar tudo e ir embora pra minha casa. Tem misericórdia, Jesus. Aí a irmã começa a testar o microfone em som. Esbagaça o microfone e quando o microfone para, fica olhando pra minha cara. Fica me olhando por quê, irmãos? Eu não sou obrigada a resolver nada não, irmãos. Em nome de Jesus. Mas por enquanto nós pagamos aluguel. E pra quem paga ou quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano, misericórdia, mas é mensal. Anual, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Mas, anual, você me entendeu, amém? Quem dera fosse anual, amém? Foi sem querer. Glória a Deus. Para um pouco tudo que você está fazendo e vamos conversar um pouco sobre confiar em Deus. Pela lógica, nós não podemos confiar em alguém que a gente não conhece. E esse é o segredo de confiar em Deus. Quando alguém diz, confie em mim, nós podemos ter dois tipos de reação. Podemos dizer, eu vou confiar em você, ou podemos dizer, tá, por que eu devo confiar em você? No caso de confiar em Deus, é a consequência natural de quando entendemos o porquê que deveríamos confiar nele. A principal razão pela qual nós devemos confiar em Deus é porque Ele é digno de nossa confiança. Ao contrário dos homens, Ele não mente e nunca deixa de cumprir as suas promessas. Escuta o que diz em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ao contrário dos homens, Deus também tem o poder de realizar os seus planos e propósitos. Isaías 24:14 vai falar isso. Certamente, como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Além de tudo isso, os planos de Deus são perfeitos, santos e justos. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se nos esforçarmos para conhecer a Deus através da sua palavra, nós entenderemos o quanto que Ele é digno da nossa confiança. Entenda que conhecer a Deus é confiar plenamente nele. A Bíblia fala que Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos conforme o poder que em nós opera. Então, sendo assim, não perca tempo e confie no Senhor, porque certamente você vai ver o cumprimento das promessas dele. Ministério, Bombril, 1001 utilidades. Onde Jesus quiser me colocar, eu vou para baixo. Crente pode assistir BBB? Ô, gente, vocês ficam com esse telefone na mão o dia inteiro. O que é BBB perto das babuzeiras que vocês ficam vendo no telefone? Porque você tem que falar de BBB agora não, tá bom? Isso não é crente, não. Rodrigo consola Vini sobre religião e fala sobre o amor de Jesus no BBB 2022. Rodrigo, um participante do BBB, pregou o evangelho. Ele disse assim, deixa eu te falar, onde Jesus ia? Ele ia onde ninguém ia, ele ia onde estavam os leprosos, onde a mulher que adulterava, pessoas que a sociedade não aceitava. Jesus curava todo mundo sem perguntar o porquê, o que ia fazer. Ele só curava por amor, independentemente das suas escolhas. Aí ele continua falando que Deus ama incondicionalmente, nós nunca vamos entender o amor de Deus, jamais vamos entender o amor de Deus. Bom, é verdade que Jesus ia onde ninguém ia. Por exemplo, a passagem que Jesus se assenta com os pecadores e publicanos, um grupo de fariseus chega até Jesus e pergunta por que ele estava fazendo aquilo. Jesus responde que não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. E que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É óbvio que Jesus
Jesus não estava falando que existiam pessoas boas, justas e perfeitas em si mesmas e outras pessoas que não. Na realidade, ele estava falando da condição do coração dos fariseus, porque os fariseus acreditavam que eles não eram pecadores. E com a justiça pessoal deles, eles poderiam ganhar a salvação. Mas Jesus está dividindo as pessoas em dois tipos. Aqueles que reconhecem que precisam de ajuda, ou melhor, de salvação, e aqueles que não reconhecem. No capítulo de Lucas 5, Pedro chega até Jesus e diz: afaste-se de mim porque eu sou pecador. Alguns versículos abaixo a gente vê isso. Os fariseus não reconheciam que eles precisavam de salvação. Eles achavam que eles em si mesmos eram bons, justos e boas pessoas. E que isso os salvaria. Mas a mensagem de Jesus não era essa. Pelo contrário, a mensagem dele era: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A mensagem de Jesus era: mundo, você está perdido, você não pode se salvar, você é pecador, você é falho, miserável, precisa da salvação de Deus. E eu sou a resposta para vocês. Eu sou o salvador de vocês. Não coloquem a esperança e a fé de vocês em vocês mesmos, porque vocês são depravados, precisam de um salvador. Mas o Pai me enviou para que eu morra na cruz, vença a morte, ressuscite em glória e depois volte uma segunda vez para a consumação de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas que nós somos reconciliados com Deus na pessoa de Jesus. Isso significa que ninguém é salvo por ser uma boa pessoa, porque ninguém é uma boa pessoa. Nós somos salvos pela graça através da fé na pessoa de Cristo. A salvação é de graça, nós não precisamos fazer coisas realmente para ser salvos. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que é salvo por Deus anda como Jesus andou, não na prática do pecado, mas anda de acordo com as boas obras que Deus estabeleceu na Escritura. Então, quando me converti, tive que mudar muitas atitudes pecaminosas e ainda estou lutando no Espírito para isso. Nenhum cristão se reconhece como melhor que as outras pessoas. Mas é inconfundível o fato de que o Evangelho diz: a fé sem obras é morta. Ou seja, a salvação produz em você mudança. Isso é para todos os pecados. Para todos. Inclusive mentira, cobiça, adultério, tudo. Deus ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Se vocês quiserem aprender mais sobre Bíblia, lá no meu Instagram eu falo muito sobre isso. É @jpmaia. Se liga aqui, Golias quase 3 metros de altura, minha fiel. Só a farda do cara dava 60 quilos, entendeu? Era pra botar terror mesmo. Durante 40 dias o bunde de Israel parado, peidando para um único homem, inclusive o frente. Tá escrito no primeiro livro de Samuel 17. Aí me vem um menor, da altura mediana, onde ninguém levou fé no menor. Ninguém deu crédito para ele. Ele começou a vencer a parada quando ele começou a exaltar. Confere, primeiro livro de Samuel 17, 45 até o 47. Quando ele começa a exaltar o nome do Eterno, parceiro, ele já ganhou ali. Pegou a visão? Exalta para tu ver se tu ganha, se tu derruba Golias ou não. Cristão pode tomar pílula de seguir. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Quando você é o único cristão no seu time KKK. E também nós tem que se começou perdendo de meio a zero. Vamos lá, vai dar certo, mano. Meu time não joga nada. Todo mundo documento, o time dá documento, todo mundo aí. Vamos mandar primeiro, daqui a pouco a gente pega, dá tempo. Coloca a mão sobre a minha aí com a galera todinha. A gente é um time, a gente é união. Eu hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu falei pra Deus assim: Deus, eu quero que a gente ganhe. Mas todavia, que assim como Jesus falou, que seja feita a vontade dele, amém? E a gente vai estar feliz se a gente ganhar e se a gente perder. Vamos fazer o Pai Nosso? Vai. 3, 2, 1. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia para hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos. Amém. 1, 2, 3, E quando ele avistou aquele barco, ele disse: vai lá, pega! Porque se você não saber ser grato à tua vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E cadê o fundo? Sem fundo não dá, né, irmão?
Porque quando a Bíblia fala de gratidão, ali no momento da multiplicação, Jesus, se você reparar em todas as passagens... Até mesmo porque meu pai é pastor. Esses dias eu fui pedir dinheiro e ele disse que não tinha, mas eu falei, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Aprendi assim. Mas é o seguinte... Espírito Santo, me deixa sorrindo, mano, vou sorrindo até amanhã. Cê sabe é tão bom, não preciso de droga, yeah. Eu já tenho uma glória, 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 yeah. Ela no culto muito, mano, sentindo muita unção. Sorrindo à toa,